Bom, pessoal, o que a gente preparou para a aula de vocês? Então, teve esse primeiro momento com o professor Anderson, né? O próprio nome do curso, né? Business Intelligence. Então, nada melhor do que ter uma introdução já direto com o professor Anderson. Só que parte do curso está voltado diretamente à aplicação de técnicas da inteligência artificial, né? Na resolução de problemas. Então, ainda hoje, vocês vão acompanhar mais um pouco dos assuntos que serão abordados e agora a gente entra na parte de IA propriamente dito. Bom, como é que está dividido essa questão do IA? Não está lendo ele não está se lendo. Uma coisa que fica meio já não. A gente vai entrar na parte de IA, tá? Normalmente, inteligência artificial, ela tem algumas técnicas principais que são abordadas, tá? Então, a gente trabalha com redes neurais, a gente trabalha com redes do tipo Deep Learning, a gente trabalha com lógica fuzzy, com algoritmos genéticos, outros tipos de algoritmos evolutivos. Então, assim, é muito conteúdo, a gente não conseguiria trazer todos para serem abordados nessa introdução. Então, eu vou começar passando para vocês a otimização, tá? Logo em seguida, a professora Manuela entra um pouco na parte de data mining, fazendo uma introdução à questão das redes neurais. E o professor Leonardo finaliza a aula falando do uso da informação e redes do tipo Deep Learning, tá? Então, bom, para trazer para vocês hoje, a gente tem dois conteúdos interessantes da gente trabalhar. Primeira coisa é o seguinte, eu vou explicar como funciona e mostrar para vocês um demo explicando como é possível trabalhar com otimização. O que é um problema de otimização propriamente dito. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Vamos lá, quem é essa professora que está dando aula? Né? Por que ela está dando aula de otimização? A minha formação, tá, é engenharia de petróleo e eu trabalhei desde o final da graduação, comecei a trabalhar na PUC em projetos de desenvolvimento voltado para a área de otimização aplicada a problemas da área de petróleo. Então, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram voltados ao uso de algoritmos genéticos aplicados a problemas de otimização. Então, ao longo do curso, vocês vão acompanhar junto comigo as disciplinas de otimização e otimização de planejamento. E a gente vai ver que existem algumas peculiaridades que dividem as aplicações de maneira diferente do ponto de vista de modelagem. Tá? Então, na apresentação tem aqui o meu e-mail, né? Nós nos veremos aí ao longo do curso, mas até lá, de qualquer maneira, eu vou estar auxiliando vocês em toda a parte da coordenação acadêmica. Bom, quando a gente fala de otimização, pode ser que a otimização seja um termo novo para alguns de vocês. Então, se a gente pensar, mas peraí, o que é otimização? O que eu tenho que tirar desse conceito? Eu posso dizer que otimizar é encontrar a minha solução ótima. Eu posso dizer que otimizar é melhorar uma solução que eu já tenho. Não necessariamente, quando eu falo de otimização, eu falo por buscar a melhor solução sempre, porque nem sempre eu conheço a minha melhor solução. Até porque, em alguns problemas, se eu conhecesse a minha melhor solução, por que eu ia querer otimizar? Né? Então, quando a gente fala de otimização, a gente tem esses dois pontos principais. Então, dado que eu tenho um problema, em alguns casos eu não conheço o que é a minha solução ótima para aquele problema, e o ótimo, apesar de ser possível, às vezes ele é muito difícil de ser alcançado. Como assim muito difícil de ser alcançado? Às vezes o meu problema é complexo ao nível de que um algoritmo computacional não é capaz de encontrar a minha solução ótima dentro do tempo hábil que eu preciso. E é exatamente nesse tipo de problema que a gente quer aplicar. Ou seja, eu posso resumir que otimizar é essencialmente melhorar a solução de problemas em negócios, na indústria, processos operacionais, enfim, em qualquer área. Com o objetivo de quê? Eficiência e rentabilidade, redução de despesas, gastos, perdas, aumento de lucros. Eu posso ter diferentes objetivos. A partir do momento que eu tenho um problema, um objetivo, e eu quero encontrar uma solução que atenda aquele objetivo, eu posso traduzir isso dentro de um problema de otimização. Bom, então vamos entender basicamente a otimização. Primeira coisa, eu tenho um problema, ou seja, eu tenho que conhecer a característica desse problema, quais são as restrições que estão envolvidas, quais são as variáveis, né, aquilo que está influenciando a minha solução. Eu preciso definir quais são essas variáveis, ou seja,
qual é a informação que eu tenho cujo valor vai afetar a qualidade da minha solução. Eu preciso saber o que é minha função objetivo. Como assim função objetivo? Qual é a informação que vai medir, que vai calcular quão boa ou quão ruim é uma solução? Eu preciso saber diferenciar uma solução boa de uma solução ruim. Eu preciso também ter um método, algoritmo ou heurística para buscar essas soluções. Ou seja, eu tenho um problema, variáveis desse problema, avalio essas variáveis, mas eu tenho que ter um método para fazer esse processo. Uma vez que eu vou utilizar um método, a escolha do método depende do quão complexo é o meu problema. Ou seja, eu preciso conhecer o meu espaço de busca. Ou seja, qual é o número total de possibilidades que eu tenho para esse problema? Será que é muito? Será que é pouco? Se é pouco, será que eu realmente preciso de um método de otimização científica ou não? E por fim, qual o recurso computacional que eu tenho disponível? Eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma máquina capaz de fazer processos, eu tenho um cluster, eu tenho uma estação de trabalho dentro da minha empresa. Qual tipo de recurso computacional? Não, eu não tenho nada disso, eu tenho só o meu cérebro e o meu notebook em casa. Tá? Tudo isso são análises que a gente precisa fazer quando a gente quer entender o que é um problema de otimização, aonde esse problema se enquadra, como eu resolvo esse problema. Tá? Então, vamos tentar fazer uma analogia bem simples. Brincadeira da cabra cega. O problema da cabra cega, todo mundo já brincou quando criança. Eu tenho uma área com um tesouro escondido, aonde o meu personagem fica vendado. E o objetivo é encontrar aonde que está esse tesouro. Como é que eu faço analogia a isso daqui com otimização, né? Bom, primeira coisa, dentro da minha brincadeira, né, de encontrar o meu tesouro que está escondido, eu tenho o quê? Uma delimitação do meu espaço de busca. Ou seja, eu sei por onde eu devo procurar aquela minha solução. E qual é a minha solução ótima? A minha solução ótima é estar posicionado onde está o tesouro, ou seja, encontrar aquele tesouro. Então eu tenho o meu personagem, e esse personagem aqui, ele representa uma possível solução através da localização dele. Ou seja, eu posso georreferenciar ele com coordenadas x e y, e eu preciso avaliar, eu preciso saber se isso é bom ou ruim. Como é que a gente avalia na brincadeira da cabra cega? Tá frio, tá quente, tá morno. Não necessariamente eu tenho um número associado a isso, mas eu tenho uma maneira de avaliar. Ou seja, dentro do problema de otimização, eu tenho as entidades que pertencem a esse problema. Então, eu tenho a minha solução e eu tenho uma avaliação. E eu vou fazer um processo de busca que me diga que a cada nova possível solução, qual é a avaliação dela, que ficou bem clarinho, mas está escrito tá morno. A cada avaliação dela, qual é o desempenho desse meu processo de busca. Até que eu chegue à minha condição mais próxima possível da minha solução ótima, que é, por exemplo, tá quente quando eu encontro o meu tesouro. Bom, então se a gente volta lá nos conceitos das entidades de otimização, qual é o meu problema? O meu problema é a brincadeira da cabra cega. Qual é o método? O método ele é aleatório, né? Eu posso procurar o meu tesouro escondido em qualquer lugar dessa sala, por exemplo, mas eu tenho um pouco do intelectual ali junto. Por quê? Se para a direita tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, eu vou mudar a minha direção. Então eu tenho um aleatório mais um intelectual. Se isso, então aquilo. Quem são as minhas variáveis? As minhas variáveis são as coordenadas. X e Y, ou seja, a localização que eu tenho do meu personagem. E quem é a minha função objetiva? A minha função objetiva é aquela que me traz como resposta a informação. Tá quente, tá morno, tá frio. Ou seja, a distância em relação ao tesouro. O meu espaço de busca, toda a área disponível para encontrar aquele tesouro. Então, se eu estou falando aqui de uma sala, por exemplo, de aula como essa daqui, o meu número de soluções vai estar voltado à metragem quadrada, aonde o meu personagem vai poder andar dentro dessa sala. E, por fim, o recurso computacional. Para essa brincadeira, o único recurso computacional que eu preciso é o meu cérebro. Eu não preciso desenvolver um algoritmo científico para brincar de cabra cega, mas eu consigo entender que um problema de cabra cega, por mais simples que pareça, eu consigo retirar dele essas informações aqui e entender que sim, ele seria um problema de otimização. Tranquilo? Bom, uma vez que eu já entendi o que é um problema de otimização, eu tenho que perceber o seguinte: eu posso trabalhar com diversos problemas através de uma busca aleatória,
ou seja, eu exaustivamente procuro pela minha melhor solução. Isso é possível quando eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo, então eu vou procurar todas as possibilidades. Eu posso trabalhar com uma busca aleatória, mas usando um pouco de heurísticas e bom senso, ou seja, eu vou procurar arduamente uma solução, mas o bom senso fala mais alto em termos de em que momento eu paro ou o que eu faço durante esse meu processo de busca. Ou eu trabalho com algoritmos científicos. Nosso objetivo no curso é trabalhar não só com algoritmos científicos, mas voltados à aplicação da inteligência artificial. Por quê? Algoritmos científicos existem aos montes. Todo mundo já deve ter ouvido falar de otimização linear, não linear, etc. Existem ferramentas, existem softwares públicos prontos para serem usados. Tá, nem todo problema, ele é um problema simples de ser resolvido, onde faz com que os métodos de otimização convencional possam falhar nesse tipo de busca. Por que eu vou optar por trabalhar com o método de otimização, né, de busca convencional, se hoje eu posso usar os recursos da inteligência artificial para auxiliar a minha tomada de decisão em cima disso? Então, o objetivo da nossa disciplina vai ser como a inteligência artificial auxilia no processo de otimização. Como é que eu desenvolvo o algoritmo, como é que eu interpreto o meu problema, como é que eu aplico, como é que eu avalio o resultado, como é que eu levo o meu resultado para aplicação prática. Então, primeiro ponto, quando a gente fala de inteligência artificial, fazendo um link rapidamente, são técnicas, modelos ou sistemas computacionais que são inspirados no aspecto humano, nos aspectos naturais que incorporam a inteligência. Que aspectos são esses? Percepção, raciocínio, aprendizado, evolução, adaptação, tudo aquilo que está inerente ao ser humano ou à natureza. Então eu tenho técnicas que são inspiradas nesse processo com o objetivo de serem inteligentes. Então, um dos pontos principais. A técnica não é inteligente nem o computador. Quem dá inteligência a ela são vocês. Vocês vão ensinar o algoritmo o que ele tem que aprender para que ele gere soluções para vocês em cima daquilo que vocês precisam. Se eu sou um bom professor, eu tenho bons alunos. Então eu preciso entender muito bem como cada técnica funciona para conseguir modelar isso corretamente e fazer com que o algoritmo traga para mim a solução realmente em cima daquilo que eu espero. Dentro dessa inspiração na natureza, existem diversas aplicações. Então, por exemplo, sistemas especialistas são sistemas que são inspirados na inferência humana. Lógica fuzzy são inspirados no processamento linguístico, na linguística imprecisa. Redes neurais, inspirados nos neurônios biológicos. Algoritmos genéticos, inspirados na evolução biológica das espécies. Sistemas híbridos, ou seja, eu posso ter vários desses aspectos combinados fazendo algoritmos. Então, todos esses termos aqui, redes neurais, algoritmos genéticos, lógica fuzzy, são assuntos que serão abordados no curso, onde vocês aprenderão como utilizar essas técnicas inspiradas na natureza e no comportamento humano para aplicações específicas em otimização, previsão, inferência, etc. Tá? Bom, normalmente, tá, essas técnicas são utilizadas para o desenvolvimento de sistemas computacionais. E isso pode ser aplicado para diversos fins. Suporte à decisão, reconhecimento de padrões, previsão, otimização, controle, é inúmero as possibilidades de aplicação. Comigo vocês vão acompanhar otimização e planejamento. Como eu mencionei, a gente vai ter a disciplina de otimização por algoritmos genéticos e otimização de planejamento, que tem um viés complementar à otimização numérica convencional, onde a gente vai mostrar o que muda nos problemas de planejamento e que são bastante diferentes do ponto de vista de modelagem. Então, aonde eu estou interessada em trabalhar? Primeira coisa, eu não quero trabalhar com problemas simples. O meu objetivo é aplicar algoritmos científicos baseados em inteligência artificial em cima de problemas complexos. Segundo, problemas com grande espaço de busca. Se o número de possibilidades é pequeno, eu uso um algoritmo de busca exaustivo, procuro todas as possibilidades e retorno com a melhor delas. Ou seja, eu quero problemas complexos, eu quero problemas de grande espaço de busca e, naturalmente, consequentemente, esses problemas vão ter uma difícil modelagem. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um desses aqui. O que é um problema complexo com grande espaço de busca e de difícil modelagem? Todo mundo imagina, né, que a gente vai trabalhar com otimização sempre problemas numéricos. Mas vamos pensar o seguinte, a pintura da Mona Lisa. Será que um algoritmo seria capaz de pintar
esse mesmo desenho com a mesma precisão que o autor principal da imagem teve? Bom, talvez a inspiração a máquina não tenha. Mas se eu colocar esse desenho no quadro aqui e der uma folha de papel a cada um de vocês, com um conjunto de tintas e pincéis, todos somos capazes de fazer pinceladas. Lógico que com certeza o desenho de vocês vai ficar bem melhor do que o meu, que trabalha com aqueles riscos de pauzinho, né, tentando imitar o desenho. Só que, vocês concordam comigo que se todos vocês fizerem um desenho e a gente colocar o desenho original ao lado do desenho que vocês fizerem, a gente consegue comparar e identificar quem fez o desenho mais próximo do objetivo? Vocês percebem isso? Dentro do problema de otimização, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso ensinar para o algoritmo o que é o meu objetivo, ou seja, eu quero replicar essa imagem, e cada vez que ele desenha uma imagem, eu digo para ele, olha, isso é original, esse é o que você fez. Você está mais próximo ou você está mais distante daquilo que eu espero que você faça. Então, eu trouxe um demo para mostrar aqui para vocês, que mostra exatamente essa aplicação. Pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. Parece, por exemplo, um problema concreto de falar aqui um problema da minha realidade, né? Crise internacional. Eu posso, a partir de crises que já ocorreram, eu faço igual a esse processo aí que você está se referindo, que eu tenho já o resultado da crise, a Mona Lisa, né? E eu consigo, através dessa modelagem, chegar à otimização. Sim. Mas como é que eu faço isso se eu não tenho a Mona Lisa? Sim. Existem alguns problemas que você tem o seu, vamos dizer assim, alvo, como esse daqui, e existem problemas que você não tem. Normalmente a gente trabalha com três classificações de problemas de planejamento. Quando a gente tem a distância ao alvo, que é esse caso, eu tenho a Mona Lisa e eu sei que eu quero aquele alvo, eu quero reproduzir exatamente aquela informação. E eu tenho problemas de maximização ou de minimização. Então, de maximização, eu poderia estar passando num problema que eu quero maximizar os lucros da minha empresa. Né? De minimização, eu quero reduzir as percas relacionadas a um determinado processo. Né? Agora, eu também posso, num exemplo como esse, dado que eu conheço o que é uma crise, fazer com que os meus processos atendam uma determinada característica com o objetivo de minimizar a probabilidade de que essa crise ocorra novamente. Ou seja, eu analiso a minha situação e eu calculo qual seria, por exemplo, a probabilidade de ocorrência de crise. Se o meu objetivo for minimizar, eu posso trabalhar para encontrar quais são as condições que minimizam otimamente aquele determinado processo. Um outro exemplo muito comum, por exemplo, quando eu quero minimizar erro. Dentro da minha expectativa, eu quero encontrar um erro zero. Tá, mas necessariamente será que erro zero é um alvo? Eu posso trabalhar com a minimização. Ou seja, como é que eu minimizo, como é que eu encontro as minhas soluções, aonde dentro de uma previsão, por exemplo, o meu erro seja igual a zero. Então, nesse caso, eu não estou buscando um alvo, eu estou fazendo uma minimização. Porque se o meu erro for 0,1, eu tenho que entender que isso é melhor do que um erro igual a 50, por exemplo. Tá? Então, existem normalmente essas três abordagens. Ou eu conheço o meu alvo, eu quero obrigatoriamente encontrar aquele alvo, e aí, nesse caso, eu tenho que conhecer a minha resposta ótima, aquilo que eu quero como ótimo. Ou existem casos onde eu não conheço o ótimo. Então, ou eu vou buscar maximizar a minha função objetivo para atender aquele ótimo desconhecido, ou eu estou falando num problema inverso, que eu vou minimizar também, olhando minha função objetivo para atender aquele objetivo desconhecido. Tá? Bom, dentro desse conceito de pintura, né, eu imagino que todos vocês ninguém tenha pensado entre otimização e pintura. Né? Inicialmente não faz nenhuma referência. Mas a gente consegue sim atrelar essas duas coisas. Então aqui eu tenho a imagem original e aqui eu tenho uma tela, né, onde o algoritmo tem que pintar aquele desenho. O que é pintar? Pintar não é escolher uma cor e fazer pinceladas. Então a primeira coisa que eu tenho que ensinar para ele é que as minhas variáveis são conjuntos de pinceladas, de cores e formas diferentes. Então eu posso trabalhar aqui com polígonos de diferentes formas,
tá? E uma paleta de cores, onde ele vai brincar aqui com a combinação possível dessas coisas. Então reparem que ele pode começar a combinar polígonos de cores diferentes, a sobreposição desses polígonos e cores geram novas cores e novos formatos, e o que ele faz é um conjunto de pinceladas e compara com o meu original. Um conjunto de pinceladas e compara com o meu original, onde o objetivo principal é encontrar essa imagem aqui. Obrigada. Então reparem que a sombra do cabelo da Mona Lisa é algo escuro. Então o algoritmo começa a aprender que nas regiões mais escuras ele começa a sobrepor mais imagens para fazer com que ele tenha um tom mais escuro dentro desse desenho da pintura. E aí ele começa a fazer esse sombreado do desenho da Mona Lisa. Nas áreas mais claras é exatamente o contrário, não posso ter muitas sobreposições. E o formato dos polígonos é o que vai fazer com que ele tenha cada vez mais a precisão nos detalhes, nos riscos relacionados aos olhos, ao formato da boca, do nariz, e é o que vai trazendo uma dificuldade maior ao algoritmo. Então reparem que o formato principal ele já conseguiu fazer. Tá? Vou deixar o algoritmo rodando enquanto eu termino a nossa apresentação e depois a gente volta um pouquinho para ele. Alguma dúvida? Bom, todas. Eu não sei o que está acontecendo aí atrás, como é que ele está fazendo esse processo. Né? Bom, vamos fechar aqui. Basicamente, o que a gente tem é o seguinte. Eu preciso entender como é que esse algoritmo funciona para entender como é que eu aplico ele no problema da minha empresa, no problema do meu cotidiano. Eu não trabalho pintando quadros. Então, eu preciso trazer esse conceito dentro da minha área de atuação. Então, no curso, o que a gente vai ver? A gente vai introduzir esses conceitos fundamentais de otimização, como é que eu interpreto um problema de otimização e tiro dele as características necessárias à aplicação de modelos. Vamos apresentar teoria e prática voltada à otimização evolucionária, que é conhecida como algoritmos genéticos. Bom, uma rápida introdução. Algoritmos genéticos, na verdade, eles são baseados no princípio de evolução das espécies. Então, aquela ideia de que Darwin falava lá, quanto melhor o indivíduo se adaptar ao ambiente, maior suas chances de gerar descendentes e sobreviver, é exatamente isso. Ou seja, eu tenho um algoritmo científico que é inspirado nesse processo de evolução. Então, nós veremos ao longo do curso que o algoritmo genético ele é uma técnica que tem algumas características principais. Primeiro, ele é adaptativo, ou seja, dado o meu problema, o algoritmo é capaz de se adaptar à realidade do meu problema para encontrar a minha solução. Segundo, ele é paralelo, ou seja, eu consigo fazer uma busca, eu não preciso ir solução uma a uma, eu consigo fazer uma busca mais abrangente, quando eu falo principalmente de população, tá? E ele é arduamente aplicado em problemas complexos, ou seja, se o meu problema é muito simples, não vale a pena investir nos algoritmos genéticos. O diferencial da técnica está em solucionar problemas complexos que outros algoritmos falham nesse processo de busca. Bom, quando a gente fala de adaptativo, eu vou entender mais na frente que o algoritmo genético, eu vou interpretar que indivíduo, né, representa uma solução para o meu problema. E aí vocês vão começar a lembrar daquela ideia da biologia e falar assim, Jesus, eu achei que eu não ia ver a biologia nunca mais na minha vida. E ela está falando de indivíduo. Eu vou entender que uma população de indivíduos ela é criada e submetida a processos de seleção, cruzamento e mutação. Sim, vamos ver cruzamento e mutação e entender como esses processos influenciam na minha busca através da minha melhor solução. E essa minha busca ela vai ser guiada pela avaliação do meu indivíduo. E por fim, eu vou criar um processo, tá? Relacionado à evolução natural desses indivíduos. Então, eu tenho um processo inspirado nessa biologia, onde as minhas soluções são aplicadas aos processos de mutação e de cruzamento, com o objetivo de encontrar a minha solução ótima a um problema de otimização. Todos esses conceitos a gente vai falar com calma em cada um dos exercícios que a gente vê mais à frente, mas só fazendo uma analogia à busca paralela, quando eu dei o exemplo lá da cabra cega, né? Dentro da cabra cega eu estou buscando as minhas soluções uma a uma, mas quando eu falo de um problema complexo de otimização, eu posso ter uma área muito grande e eu quero fazer uma busca paralela. O algoritmo genético me deixa fazer isso, porque eu tenho vários indivíduos, várias soluções
espalhados dentro do meu espaço de busca e eu começo a combinar a informação dessas soluções. Então eu uso o cruzamento, por exemplo, para pegar a informação de um indivíduo que está aqui e um outro indivíduo que está lá e eles conversarem entre si para me gerar um novo indivíduo diferente. E isso eu faço de maneira paralela. Então eu posso gerar lá o meu indivíduo F, que tem uma coordenada XY que já está diretamente ligado ao meu ponto de busca. Lógico que nesse momento alguém pode estar pensando, tá, mas eu também gerei o G que está bem longe. Sim, mas o fato de eu conseguir fazer essa busca paralela, eu tenho uma possibilidade de avaliação de soluções muito mais rápida do que um problema onde eu aplico um algoritmo que não tenha essa característica. Tranquilo? Bom, fechando esse pedaço, a gente falou de... Esse aqui? O último ponto? Antes desse. Esse? Antes, você vai de uma área muito grande. Não. Tá. Na verdade, quando eu tenho uma área muito grande, faz muito mais sentido de que eu faça uma busca paralela. Porque você imagina eu ter um único personagem em que eu vou individualmente com ele fazendo essa varredura. Se eu coloco um conjunto de soluções ali dentro, um conjunto de personagens, eu faço essa busca de maneira muito mais rápida. E se esses personagens conversam entre si, é onde eu tenho a possibilidade, por exemplo, de cruzamento de informações, e isso melhora ainda mais o meu processo. E são esses conceitos que estão por trás da aplicação dos algoritmos genéticos, tá? E aí tem um detalhe, tá, mas a brincadeira da cabra cega não é um problema complexo. Como é que eu interpreto o que é um problema complexo, então? O problema complexo ele vai estar relacionado, talvez, ao tamanho do espaço de busca. Então, por exemplo, eu quero encontrar qual é o valor de x para maximizar uma função x ao quadrado. Eu tenho meu espaço de busca, eu consigo calcular quantas são as possibilidades para valores de x que atendam aquele problema. Essa é a função objetivo? Ou não? O maximizar a função, sim, essa seria a minha função objetiva. Tá. Todo o negócio maximizar. Isso. Normalmente, quando a gente falar maximizar ou minimizar, ele vai estar relacionado a uma função. E aí, essa função é que a gente chama de função objetivo, sim. Entendi. Tá bem? Então, a gente tem o seguinte. Imagina que eu tenho um problema onde eu quero saber quantas possibilidades existem para um problema. Tá? Por mais simples que seja esse problema. Então, se eu pensar aqui que o número de possibilidades está relacionado a 2 elevado a um valor, se esse valor for igual a 3, o número de possibilidades vai ser, por exemplo, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Tá, se eu pedir um computador para me dizer quem são essas 8 possibilidades, listar essas 8 possibilidades para mim, ele leva menos de um segundo. Ah, mas eu vou agora colocar L igual a 10. Quando L é igual a 10, meu número de possibilidades cresce para 1024. Meu computador continua levando menos de um segundo. Se o meu computador leva pouco tempo para listar todas as possibilidades, eu preciso de um algoritmo de otimização? Eu vou ter o trabalho de implementar todo o algoritmo de otimização, podendo listar todas as possibilidades e ver qual foi a melhor? Ah, mas L é igual a 30 e agora eu tenho 1 bilhão de possibilidades. Com 1 bilhão de possibilidades, o meu computador continua levando 1 segundo para gerar todas as minhas possibilidades de solução. Ou seja, nem sempre um problema que parece complexo, 1 bilhão de possibilidades, tá? Realmente é um problema complexo ao ponto de eu aplicar um algoritmo de otimização. Aonde eu quero aplicar algoritmos genéticos? Normalmente em problemas onde eu não tenha tempo hábil para esperar todas as possibilidades. Por exemplo, se L for igual a 90, um computador nunca seria capaz de listar todas as possibilidades, porque ele levaria 15 bilhões de anos. O seu chefe vai esperar? A sua empresa vai esperar que você traça quais são as melhores estratégias para o próximo ano? São esses problemas que a gente quer abordar no curso. Então, sempre que vocês tiverem um problema em que o computador seja capaz de listar todas as possibilidades daquele problema para você, sem que você tenha trabalho, eu não vou investir no uso da inteligência artificial para apoiar a minha decisão. Eu listo todas as possibilidades e chego à minha solução. Mas a gente vai perceber que, por mais simples que possam parecer os problemas, a modelagem numérica deles pode ser bastante complicada. Então, só fechando aqui então, o que é? Algoritmo genético é um algoritmo computacional inspirado na genética e evolução natural das espécies. Né? Ele serve para auxiliar na otimização de resultados através de soluções em resposta a problemas de diversas áreas, diversas aplicações,
onde a gente vai trabalhar com problemas numéricos, categóricos, de ordem, etc. E como ele é utilizado, normalmente você precisa conhecer a técnica, como funciona, e aplicar esse conhecimento através de ferramentas. Eu posso trabalhar com algoritmo genético no Excel, no Python, em MATLAB, em diversas ferramentas e linguagens de programação, onde eu vou adequar aquela aplicação ao problema de interesse que eu tenho. E as áreas de aplicação: energia, finanças, engenharia, telecomunicações, medicina, meio ambiente, comércio, indústria, etc. Vocês podem procurar em todas as áreas que vocês atuam, que alguém já fez alguma publicação relacionada ao uso de algoritmos genéticos a ela. E se não fez ainda, você pode ser o primeiro a fazer. Pode falar. Então, você listou de aplicativo, né? As ferramentas? Sim, são possibilidades. Uma se encaixa melhor com um tipo de problema? Não. Ou eu posso usar Excel para tudo? Você pode usar Excel para tudo. Por exemplo, ao longo das aulas a gente vai começar a trabalhar sempre com o Excel pela questão da didática, da facilidade de mostrar a implementação. Mas, por exemplo, a gente vai fazer exercícios com Python e o mesmo exercício a gente vai mostrar como é que eu faço com Excel, como é que eu faço com Python, o que muda, qual é a flexibilidade que um me dá, que o outro não dá. Tá? Tudo vai depender realmente do problema que você queira atacar e a disponibilidade de ferramentas que você tem. Ok? E aí, para fechar, o que a gente vai ver no curso? Identificação de problemas de otimização, algoritmos genéticos e problemas numéricos, otimização com múltiplos objetivos. Eu posso ter mais de um objetivo a alcançar. Eu quero maximizar o meu lucro, mas eu quero reduzir o meu desperdício ao mesmo tempo. Né? Como é que eu modelo esse tipo de característica? Né? Problemas com restrição numérica, problemas de restrição de precedência, diversos cases de aplicação em algoritmos genéticos e principalmente resolução de problemas não só numéricos, mas também de planejamento, programação, logística e etc. Tá? Bom, pessoal, nós nos vemos no módulo 3, que é onde entra essa disciplina, tá? E só para que vocês fiquem um pouco mais motivados, é possível ensinar um algoritmo a pintar a Mona Lisa. Eu ficaria o dia inteiro aqui e não chegaria nem próximo, né, do que é possível. Eu vou deixar o algoritmo rodando aqui, a professora Manuela vai fazer a apresentação dela nesse momento, e aí ao final da aula, de repente, a gente volta no exercício aqui para que vocês vejam o resultado final. Tá bem? Então, e o professor? Pode falar? Só para saber quem programou esse algoritmo é uma pessoa dos alunos. Então, esse aplicativo, na verdade, ele tem algumas versões disponíveis na internet de outras manipulações, mas a gente vai fazer alguns exercícios não voltados à pintura, tá? Mas a gente vai fazer alguns exercícios similares com mais ou menos o mesmo nível de complexidade e qualquer aluno do nosso curso seria capaz de desenvolver. Tudo vai depender, por exemplo, no caso de desenvolvimento de aplicativos, tá? Especificamente nas suas habilidades de programação, porque aqui você não tem que implementar só como o algoritmo genético funciona, mas também toda a parte de interface, interpretação do problema, manipulação de informação, mas é só uma questão de habilidade de programação. Em termos de técnica, vocês conseguiriam replicar isso daí sem problema nenhum. Pode falar. Tempo é Python. Tranquilo? Tranquilo. Ao longo das aulas, dentro da disciplina de SAD, vocês vão ter diversas aulas introdutórias dos conceitos de introdução à programação, tá? E todos os exercícios a gente tenta sempre não só trazer o problema e deixar que vocês tentem fazer, mas também trazer o exercício feito e um passo a passo, o que cada trecho de código está fazendo, como é que eu chego naquela informação, como é que eu chamo uma biblioteca. Então, isso daí você pode ficar tranquilo. Mesmo quem nunca viu programação vai conseguir acompanhar as áreas. E quem tem muito interesse em se desenvolver em cima da programação ainda, também vai ter a mesma, vamos dizer, a mesma facilidade. Porque uma vez que você tem os scripts, você pode mergulhar neles o quanto você queira. Tá? Pra fechar. O módulo 3 é... Ah, sim. É porque, lembra quando eu mostrei na apresentação anterior que a gente divide as disciplinas em módulo? Sempre 3 a 3? Então, essa disciplina de algoritmo genético, só para que vocês não fiquem tão ansiosos, ela não vem em janeiro, né? Ela vai vir mais à frente quando a gente entrar no módulo 3. Vocês vão estar no módulo 1 agora, e as disciplinas são intercaladas. São divididos em quanto tempo? Na verdade, não tem uma divisão certa de número de meses. É em termos da carga horária total das disciplinas. Então, no módulo 1, vocês vão ver a professora Manuela e a professora Anderson. E aí, no módulo 2, tem uma continuação ainda. Aí já está dentro dos conceitos de inteligência artificial. No 3, a gente entra em otimização. Aí vocês vão ver a otimização no 3 e no 4 em sequência. Tá bom?
Bom, passo a palavra para a professora Manuela, qualquer coisa, caso alguém queira falar alguma coisa comigo depois, a gente conversa, tá bom?